No módulo 7 e módulo 8, nós teremos o assunto de climatologia. Nesse módulo 7, que foi dividido em 3 partes, nós vamos entender um pouco mais sobre a introdução da climatologia, conseguindo ver sobre os fatores e os elementos climáticos. Você provavelmente já deve ter visto várias críticas relativas à previsão do tempo, fazendo uma relação de que essas previsões do tempo que passam nos noticiários justamente são equivocadas, conforme nós vemos aqui em 3 memes, justamente fazendo um tom crítico, satírico em relação à previsão do tempo. Conte-me como é sair de casa com sol e voltar todo molhado da chuva. O outro aqui ele coloca que essa é a forma errada de ver uma previsão do tempo pelo jornal, e a outra forma correta seria de uma brincadeira que fizeram em uma cidade, justamente dizendo que se a pedra estiver molhada é porque está chovendo, e assim por diante. E aqui nós temos outro meme mostrando que pode confiar sim na previsão do tempo, pois vai estar certo as dicas do Dolinho. É evidente que essas críticas são muito interessantes, e eu até deixo para vocês, quem não conhece essas críticas de previsão do tempo, assistir esse vídeo dos Porta dos Fundos, que traz um dos vídeos sobre previsão do tempo, é uma forma de como seria feita a previsão do tempo. É uma forma bem interessante como eles colocam, que na verdade é bem humorístico, de brincadeiras, de sorteio. Vale a pena dar uma olhada para entender um pouco mais como que é essa visão que as pessoas têm em relação à previsão do tempo. Mas por que uma previsão do tempo não consegue acertar sobre quando vai chover, sobre quando vai fazer um dia ensolarado ou quando vai esfriar? Existe uma diferença importante entre clima e tempo. Vejamos quais são essas diferenças. O clima ele é considerado aquilo que é uma sucessão habitual de tempos. Ele é um conceito abstrato que é justamente relacionado a padrões climáticos, ou seja, é uma análise que os climatólogos justamente fazem por um longo período. Muitos colocam que seria mais ou menos 30 anos de análises de uma região. E quando nós dizemos que então, uma região tem um clima específico, é porque ele foi feito através de padrões. E dificilmente isso vai mudar de ano para ano, por exemplo, ou de dia para dia. Já o tempo, ele é considerado aquilo que é momentâneo, ou seja, são aquelas mudanças que ocorrem na atmosfera. Justamente a previsão do tempo, ela analisa esses fatores momentâneos e muitas vezes eles não conseguem justamente ser colocados a tempo. Geralmente o noticiário na televisão, até ser preparado, ele já passou por um longo tempo. Então até fazer a previsão do tempo, colocar para a equipe que vai levar para o jornal e ser noticiado, que geralmente será ao vivo, já pode ter ocorrido muitas mudanças. Então, infelizmente, a previsão do tempo ela já está ultrapassada quando ela é colocada na televisão. De uma forma mais didática, podemos entender que o clima ele seria a personalidade do lugar. Isso é a qualidade ou condição de ser uma pessoa. Por exemplo, ela pode ser introvertida ou extrovertida, aquela que é mais falante, enquanto a outra é menos falante, vamos dizer assim. Já o tempo, pode ser colocado nessa forma como humor do lugar. Ou seja, é o estado de espírito naquele momento que está, digamos, a pessoa ou lugar na nossa forma de análise. Ela pode estar triste ou pode estar alegre. Repare que o humor ela pode mudar a cada dia. Isso vai depender de várias situações. Por um certo momento posso ficar triste, mas em outros eu posso ficar alegre, ou posso ficar com raiva,
e assim por diante. Já a personalidade é algo mais marcante, é algo mais padronizado, é algo mais duradouro. E por fim, nós temos aqui os exemplos do que seria um clima e o que seria tempo, relacionado ao nosso assunto da atmosfera e da climatologia. No caso do clima, nós temos como exemplo o clima tropical, que aí é fundamental entender as características desse clima tropical, que é marcado com um verão muito quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Já no tempo, um exemplo seria o caso de um tempo nublado. Outras formas também é entender a questão de ensolarado, por exemplo, seria uma forma dessa, chuvoso, isso são características de tempo. E isso é uma forma muito importante de entender essas duas diferenças entre clima e tempo, pois ainda é possível ver muita gente confundindo o que é clima e o que é tempo. Eu separei para vocês justamente algumas imagens que eu vejo, justamente até memes que eu vejo na internet, de pessoas que acabam se equivocando com o termo. Né? Embora os memes são zoeiras, mas justamente elas são um exemplo que muita gente nem se atenta para isso. E até da mesma forma que muita gente critica a previsão do tempo, mas elas não entendem que essa questão do tempo ela é momentânea. Isso vai depender de vários fatores. Então não é que, de certa forma, é errado a questão da previsão do tempo, mas é que ela é justamente muito demorada até se passar a ser noticiada na televisão. Então isso é uma forma muito complicada de análise. O exemplo que nós temos aqui é justamente esse Twitter que foi marcado. Olha só o que ele coloca. Que frio é esse? Não era tropical essa desgraça de país? Vejamos só, né? A palavra frio, ela é relacionada a tempo. Então, o frio que ele está em julho é uma coisa que nós temos, né, justamente a condição, né, conhecimento de que justamente ele possa vir com um avanço de uma frente fria, que pode ser uma decorrência de uma massa de ar fria polar que está avançando sobre nossa região. E se a gente for reparar nessa época, 2 de julho, é o nosso período de inverno. Então é natural que durante o nosso inverno nós tenhamos frio, que pode alterar. Evidente, quando nós falamos que nós somos um país tropical, justamente esse clima tropical, que é caracterizado com um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Mas nosso frio ele pode depender de vários fatores. Tem anos que o nosso frio, por exemplo, ele vai ter temperaturas quase tipo, a 10 graus. Tem períodos em que nosso inverno vai estar 30 graus. Então, na verdade, isso vai depender de vários fatores. Então, aqui no caso, a pessoa ela vai se equivocar justamente em relação ao que ele está relacionando. Não impede que nosso clima tropical tenha, sim, esse avanço de frio. Isso justamente pode ser motivado por outros fatores. Um segundo exemplo é justamente aqui no Facebook da página Otariano, que justamente fizeram um meme relacionado aí a quem tem rinite sabe muito bem que isso, né, as crises alérgicas, poeira, e justamente esse ventilador todo poeirado, e a pessoa dizendo nossa, rinite atacou de novo, deve ser o clima. E aí ele coloca o clima, 2 pontos, e aí coloca essa foto, né, justamente relacionada ao ventilador cheiro de poeira, fazendo então um tom irônico. Reparem que o termo clima está errado, né? Porque o nosso clima não tem a ver com a questão justamente de tempo seco, que é relacionada à rinite. Né? E justamente esse tempo muito seco, e dependendo quando vem uma massa de ar fria também, que já muda a temperatura, ela também pode complicar as nossas problemas alérgicos, né? Além de rinite, sinusite, entre outros. Então, essas mudanças que acabam aumentando a rinite são relacionadas ao tempo. Então, aqui justamente está errado essas duas palavrinhas. Aqui para vocês verem justamente esse avanço, né, dessas nuvens aqui, são justamente essas massas de ar que estamos falando. Então, a previsão do tempo, ele analisa, olha só, essas imagens
olhando em certos períodos, né, e aí olhando o avanço dessas massas de ar. E justamente, né, por uma imagem de satélites, entre outros, de vários elementos, justamente eles acabam analisando para onde que vai essas massas. E aí justamente é isso que são essas previsões do tempo. O meteorologista, por exemplo, ele olha para onde está indo avançar, tem padrões, né, para onde eles vão e vão saber mais ou menos de dimensionar para onde ocorre. Só que são muitos dados estatísticos. Isso, evidente, eles podem então acabar sendo equivocados e aí justamente tem essa má fama que tem a previsão do tempo. Mas a meteorologia é uma ciência, então ela tem sim fundamentos, mas justamente essa previsão do tempo, as noticiadas, elas são complicadas. Tanto é que é indicado que vocês analisem a meteorologia a cada momento, né? Então, sempre acompanhar sites de meteorologia são fundamentais, como Clima Tempo, por exemplo. Temos um outro meme que é colocado, né? Acho muito engraçado esse meme, justamente como é o clima da sua cidade, né? É uma pergunta e coloco de manhã, oxe, que frio, meio-dia, já calor, mas aí comenta, não estava frio, né? Cedo. À tarde, chuva e à noite, frio de novo. E aí fica esse meme. E repare que utilizaram o termo clima. E se a gente for reparar, justamente, está errado. Né? Como é o tempo da sua cidade? Afinal, né, o que pode ter essa mudança, sim, é justamente a questão relacionada aos fatores, né, climáticos que podem estar justamente tendo mudanças, né, como um avanço de uma frente fria. Aí depois, no meio-dia, por exemplo, já é um período normal de aquecimento da superfície terrestre, então isso é natural, e depois esse aquecimento vai se perdendo, e aí por isso que à tarde, né, justamente vai ter essa diferente temperatura brusca, podendo ocorrer chuvas, e à noite já ficando mais frio. Então é natural para nós, isso justamente nosso inverno é assim, de manhãzinha bem frio, a gente usando blusa, chega meio-dia, já está aquele calor, né, insuportável, e aí depois à noite esfria de novo. Isso é um período normal. Nós temos agora no outono, que nós estamos, também temos no inverno também. Continuando a ver exemplos de clima e tempo, me chama a atenção um caso que aconteceu nos Estados Unidos em vários anos, justamente no período de inverno americano, que ocorre em dezembro e janeiro, que justamente teve um inverno tão rigoroso que justamente foi temas, né, de várias discussões e retorno ao diálogo entre aquecimento global e não existir aquecimento global. Aqui essas imagens são muito impressionantes desse congelamento em regiões que não era tão comum nevar de forma tão rigorosa. Né? E esse inverno rigoroso foi muito questionado. Aqui temos imagens de pessoas puxando carrinho de compra, aqui imagem justamente tudo congelado, essa imagem que foi chamada de selfie congelante, né, justamente a pessoa se expondo, né, em risco, pois não era aconselhável as pessoas saírem por conta do frio muito intenso e a pessoa tentando fazer uma selfie. E justamente essa foto é muito marcante. Vamos ver um vídeo da DW, jornal alemão, que mostra um pouquinho sobre esse período desse momento.
truck just got caught in a giant wreck. E aí, justamente, esse vídeo nos mostra realmente o quanto foi preocupante esse inverno rigoroso. E aí, relacionando aos twitters do presidente americano Donald Trump, um em 2017 e outro em 2019, quando ocorreram esses períodos de inverno rigorosos, ele questionou no Twitter justamente sobre a questão do aquecimento global. Aqui nós temos em inglês e aqui traduzido do Google Tradutor, justamente o que ele acabou questionando. Ele coloca assim: no leste, esta pode ser a véspera do ano novo mais fria já registrado. Lembrando que no ano novo americano é quando ocorre inverno. Já no Brasil é o nosso verão. Lembre-se que são trocados o período de verão e inverno entre hemisfério norte e hemisfério sul. Continuando aqui com a leitura. Quem sabe não seria bom um pouco desse velho aquecimento global, do qual nosso país, mas não outros, ia pagar trilhões de dólares em caixa alta, gritando. Para se proteger, agasalhem-se, aconselhou o Trump. Aí, em 2019, ele coloca outro Twitter irônico. No belo centro-oeste, as temperaturas do verão gelado estão chegando a 60 graus negativos, o mais frio já registrados. Nos próximos dias, espera-se ficar ainda mais frio. As pessoas não podem sair lá fora nem por minutos. O que diabo está acontecendo com o aquecimento global? Por favor, volte rápido. Nós precisamos de você. E qual é a relação da crítica do Trump de aquecimento global relacionada aos nossos conceitos de clima e tempo? Simples. O questionamento de que esse inverno rigoroso ele invalida o aquecimento global está errado, pois justamente a teoria do aquecimento global ele é uma teoria que está relacionando a mudanças habituais, ou seja, está relacionada ao clima, que é algo duradouro, enquanto essas mudanças do vórtice polar foram ocasionadas por nebulosidades, por avanços de massa de ar fria, que justamente até que é um pouco comum ocorrer, não com essa grande intensidade, mas algumas coisas mais separadas, vamos dizer. Então, utilizar a ideia de que esse inverno rigoroso que aconteceu nos Estados Unidos em 2017 e 2019 invalida a teoria do aquecimento global está errado, pois são duas coisas diferentes que estão sendo relacionadas. Só para você ter uma ideia, no Twitter, um órgão governamental americano sobre o clima justamente acabou colocando essa imagem e aí colocando justamente essa frase aqui, questionando então essa relação entre aquecimento global que não existir por conta desse inverno rigoroso. Segundo a imagem, ele mostra aqui então uma tempestade de inverno e aqui mostrando justamente uma maior umidade. E aqui coloca que há aquecimento da temperatura no oceano que ocorre justamente pelos raios solares, então naturalmente isso ocorre mesmo no inverno, por exemplo. E aqui na frase Twitter assim, ó, tempestades de inverno não provam que a teoria do aquecimento global não está acontecendo. Ou seja, porque justamente os fatores que fizeram esse inverno ser rigoroso são fatores relacionados ao tempo, que é algo momentâneo. Mas e quais são os exemplos de clima mesmo?
nós temos aqui, como nós vamos ver no módulo 8, nós justamente temos aqui os 5 tipos de clima predominante no Brasil, segundo a visão de Lísia Bernardes. Então, nós temos aqui um clima equatorial, ou seja, nessa região é onde predomina, ou seja, é padronizado esse tipo de características do tempo, que justamente nós chamamos de clima. Quando nós chamamos de tropical, essas regiões porque estão há muito tempo com essas características. E assim por diante, semiárido, tropical de altitude, subtropical. Então, quando a gente fala de clima, nós estamos falando de uma característica permanente, de uma personalidade do lugar. E aqui, por último, nós temos um exemplo de como vai ser representado, de certa forma, esse clima de certas regiões, que é utilizado nesses gráficos chamado climograma. Também são chamados de pluviograma. Esses dados de climograma, eles têm 2 eixos que indicam aqui a quantidade de chuva, ou seja, de pluviosidade, e aqui também a temperatura. E aqui tudo ao longo do ano. Esses dados de climograma nós vamos aprender a interpretar lá no módulo 8, quando abordarmos sobre o clima no Brasil. Agora que nós entendemos a diferença entre clima e tempo, nós podemos avançar no assunto relacionado aos elementos e aos fatores climáticos. Elemento nós colocamos como exemplo a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, as precipitações, o vento, enquanto os fatores são latitude, albedo, altitude, disposição do relevo, maritimidade e continentalidade, hidrografia e vegetação. Qual é a diferença entre elementos e fatores? O elemento é aquilo que compõe o clima, é aquilo que é fundamental, ou seja, que ele vai ter então uma característica marcante do clima. Enquanto os fatores é aquilo que vai explicar as mudanças justamente que vão ocorrer na região. Ou seja, eles estão relacionados também à modificação do tempo, ou seja, essas alterações momentâneas que vai ocorrer, o que pode provocar uma maior quantidade de chuva, o que pode, por exemplo, ter uma seca, o que pode ter maior questão de um verão mais intenso ou de um inverno mais rigoroso. De certa forma, os dois estão elencados no outro. Então, o que a gente fala de elementos, ele pode estar relacionado também com fatores, como, por exemplo, temperatura. Nós vamos falar muito com latitude, albedo, altitude, disposição do relevo, maritimidade, continentalidade, hidrografia, vegetação e assim por diante. Então, os elementos eles vão estar sempre presentes nos fatores. E assim como na pressão atmosférica, nós vamos falar de latitude, altitude, certo? Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, isso aqui é só para entender que são duas coisas diferentes, mas que praticamente nós vamos vê-las junto praticamente. A temperatura é justamente produzida através do aquecimento dos raios solares na superfície terrestre. Esse aquecimento da superfície terrestre ele vai alterar com as latitudes diferentes da Terra. Lembrando que latitude é o termo que nós usamos para distanciar uma região da linha do Equador. Quando nós falamos uma região de 0 graus, justamente nós estamos falando uma região que está na linha do Equador, portanto está a 0 graus. Uma região a 23 graus norte ou 23 graus sul é porque ela está a 23 graus de distância da linha do Equador. Assim como uma região de 90 graus norte, ela está a 90 graus norte de distância da linha do Equador. Uma região de baixa latitude é uma região chamada de zona intertropical, que justamente vai até os trópicos de Câncer e de Capricórnio, em que nessa região vai ter maior temperatura e vai ter uma menor oscilação térmica. Por que tem uma maior temperatura e uma menor oscilação térmica? Isso é relacionado a justamente a incidência dos raios solares. É fundamental rever as aulas de movimento da Terra. Para quem não lembra, lembrar dos termos equinócio e solstício também são fundamentais.
As regiões de alta latitude, ou seja, 90 graus, são regiões com menor temperatura, pois os raios solares não vão bater perpendicularmente nessa região. O limite dos raios solares batendo perpendicularmente vai ser só nessas regiões da zona intertropical. Nas regiões mais polares, elas acabam tendo menos raios solares e por isso vão ter menor temperatura. Nessa região vai ter uma variação grande, por isso que vai ter então uma maior oscilação térmica. Invernos muito rigorosos, mas também tendo verões. A latitude ela é dividida justamente em zonas climáticas, né? Lembrando que isso é umas consequências da latitude que nós podemos ver, em que nós podemos chamar então as regiões, né, mais quentes, as regiões temperadas e as regiões mais frias, né? Sendo o Equador mais quente, temperado do norte, temperado do sul, as regiões medianas, né, ou seja, que vão ter grandes alterações, e as polares, que vão ser regiões mais extremas. Outra forma de influência na temperatura é através do chamado albedo, que é um termo que é derivado do latim que significa branco, em que aquilo que tem albedo ele será aquilo que será mais reflexivo. O albedo é uma medida de 0 a 1 que busca mostrar o quanto é mais reflexivo uma superfície. No caso, nós temos o exemplo do panda, em que ele tem partes brancas e partes pretas. A parte branca é que ela vai ter albedo, né? Que justamente então ela é mais reflexiva. Já a parte preta, ela já é mais absorvente o seu calor. Quanto mais reflexivo for a superfície, maior será o valor do albedo. Superfícies brancas, por exemplo, elas acabam tendo um albedo muito alto, próximo a 1. E justamente eles vão ter então uma alta radiação, ou seja, essa reflexão. Já a superfície mais escura, como asfalto, ela tem um albedo mais baixo. E por isso ela tem uma maior energia do Sol absorvida. Só para ilustrar, é fundamental lembrar também que quando a gente pisa descalço no asfalto, às 5 horas da tarde, em uma região em que o sol vai bater perpendicularmente no asfalto, e pisar nesse mesmo horário na grama, por exemplo, que possa estar pegando os raios solares também o dia inteiro, nós vamos ver uma diferença gritante, em que o asfalto vai estar muito quente, enquanto a grama ela estará mais fresca. Isso acontece justamente por conta do albedo, né, em que a grama, por exemplo, ela vai ter um índice, né, praticamente 0,600, 0,800 mais ou menos. Ou seja, isso acaba sendo uma forma de entender também essa comparação. Muitos também tentando fritar ovo no asfalto é uma forma de mostrar o quanto que fica muito quente o asfalto. E ela, portanto, ocorre isso porque ela é menos reflexiva, ela tem menos albedo, que acaba absorvendo os raios solares. Para quem for esquiar, justamente é fundamental usar óculos de proteção na neve, pois justamente na neve pode ocorrer o chamada cegueira pela neve, chamada snow blindness, que justamente é uma forma, né, de que essa reflexão dos raios solares é tão intensa que isso pode cegar momentaneamente ou até tendo sequelas aí para as pessoas que não utilizarem esse óculos de proteção para os raios solares, que é muito intenso. Outro exemplo para entender melhor isso é entender como que isso incide na Terra, ou a relação da reflexão do albedo. E uma forma de entender isso é utilizar essa imagem, em que nós podemos identificar que os raios solares na linha do Equador, nessa região, ela vai ter essa visão para nós aqui na superfície terrestre, que nós vamos olhar que ela vai vir justamente vertical. Enquanto nas regiões polares, os raios solares vão justamente ser inclinados. E isso justamente então vai acabar refletindo mais. Então as regiões de raios solares do Equador acabam absorvendo muito mais, pois aí nós temos aí ângulo de 90 graus, enquanto aqui nas regiões polares esse índice acaba sendo, esse albedo acaba sendo refletido, o que isso pode aumentar muito mais essa cegueira. As regiões de alta latitude elas vão ter maior albedo, justamente por conta da neve e também por conta da forma que os raios solares vão acabar justamente atingindo a região. Já as regiões de baixa latitude, como a linha do Equador,
terão um menor albedo, ou seja, vão absorver muito mais. Outro fator interessante a mencionar é que as nuvens acabam refletindo 30% da radiação solar. Então, o raio solar, quando bate na nuvem, a nuvem, por ter uma superfície branca, acaba refletindo os raios solares. Então, quando nós temos um tempo nublado, cheio de nuvens, nós acabamos não tendo, então, um sol tão quente, por exemplo. Lógico que a circulação atmosférica vai ser alterada, então a sensação térmica pode, então, incomodar um pouco, pode ficar abafado. No item C, nós temos o assunto de Os ventos são criados pelos movimentos horizontais e verticais do ar, que ocorrem justamente através de uma diferença de uma alta pressão para uma região de baixa pressão. Vamos ver como funciona a pressão atmosférica através da latitude. Primeiro, é importante entender o que é uma região de baixa pressão. Nessa região de baixa pressão, nós teremos os ventos relacionados a um vento ciclonal, ou seja, formado como ciclones, em que eles são convergentes. Nessas regiões é onde vai ter uma maior temperatura. Por que isso ocorre? Porque justamente o aquecimento da superfície terrestre acontece de cima para baixo, vem aquecendo a superfície. Essa região da superfície sendo aquecida pelo Sol, ele começa então a ter as suas moléculas de ar mais agitadas, portanto ficando então mais leves. Dessa forma, para ficarem mais leves, elas vão ascender, elas vão subir. E essa elevação então permite que esses ventos subam. E aí depois eles vão para outras regiões, chamadas de alta pressão, que vai ocorrer um fenômeno contrário. Na alta pressão, nós teremos os ventos relacionados a anticiclones, ou seja, eles vão ser divergentes, eles vão acabar dispersando nessa pressão atmosférica os ventos. E dessa forma, então, é uma região que acaba tendo justamente uma menor temperatura, pois aí as moléculas do ar terão menor agitação, elas vão estar lá para cima e justamente vão ficar mais pesadas. E à medida que ficam mais pesadas, eles vão então descendo. Então reparem só que a diferença de baixa pressão para alta pressão é que nessa baixa pressão elas têm relação ao aquecimento da superfície terrestre, que aí vai fazer a elevação do ar quente e justamente depois esse ar quente começa a se resfriar e depois ele vai justamente depois ficar tão pesado que vai descer. Esse é o movimento do vento que nós temos. Esse movimento digamos, de ascender e depois descender. E é fundamental entender, então, quando a gente fala de alta pressão, nós estamos dizendo de pressão atmosférica, e é uma região que será mais com baixa temperatura. Já na relação da baixa pressão, terá altas temperaturas, e por isso que ele vai justamente ficar mais agitado, ficando mais leve, isso justamente permitindo a sua ascendência. Para entender o funcionamento da pressão atmosférica na latitude, é fundamental também entender como ocorre esse processo na circulação geral da atmosfera. Nós temos os chamados ventos regulares, em que nós temos justamente essas noções regulares, ou seja, cotidianas. No Equador, predomina uma região de baixa pressão. Isso é muito importante entender. Enquanto nas regiões de trópico, de Câncer, de Capricórnio, 22 graus, tem alta pressão. Em cada latitude, nós teremos uma variação dessa relação de alta e baixa pressão. E reparem aqui que é fundamental
essa imagem, esse esqueminha lá direito. Essa aqui outros já viram, é só para relembrar. Mas aqui, olha só, numa região de 0 graus, a linha do Equador, ou seja, nós temos uma região de baixa pressão. Né? Lembrando que está relacionado, então, a temperaturas, né? Digamos, mais quentes, faz o ar, então, acabar ficando mais leve, e isso permite, então, que esse ar vai acabar acendendo. E quando ele acende, depois ele vai ter uma temperatura menor, e isso vai causar mais chuvas. Nessa região, justamente, é onde está a zona de convergência intertropical, que eu vou explicar melhor em outro momento, tá? Mas aqui repare que à medida que esse ar, né, que é de uma baixa pressão, sobe, ele vai para uma região de alta pressão, que vai ser esses pontos aqui, na latitude 30 graus, próximo aqui ao Trópico de Câncer. Ou seja, aqui nas regiões de trópico, essa região aqui será então de alta pressão, conforme nós estamos vendo aqui. Assim como no hemisfério sul, nós teremos também uma alta pressão próxima a 30 graus. E aí justamente esses ventos, né, eles vão ser bem diferentes. Enquanto nessa região nós teremos ventos úmidos, nessas regiões da linha do Equador até o trópico, justamente nós teremos mais seco. E aí justamente essas regiões, então, terão menos chuvas, o que isso vai explicar justamente a formação de desertos nas regiões próximas a 30 graus, nas regiões de média latitude. Mas eu vou explicar isso melhor, tá? E aí até depois explico o que significa esse termo contralisos também. Por enquanto, só para você entender como ocorre essa circulação geral da atmosfera, que também está relacionado à questão dessas diferenças de pressão atmosférica. Para deixar mais claro, as regiões de 30 graus são as regiões que vão ter justamente mais propício a deserto, pois são regiões de contralísios que terá menos chuva. Então, tanto 30 graus norte como 30 graus sul são as regiões mais propícias a ter deserto, por conta de ter menos chuvas na região. De uma forma mais resumida, nós temos esse esqueminha aqui mostrando como ocorre então essa circulação geral da atmosfera. Na região da linha do Equador, nós temos aqui uma região então de baixa pressão, pois é a região também da zona intertropical, onde os raios solares batem com muito mais incidência. E com isso, os raios solares com muito mais incidência acabam tendo então aquecimento da superfície terrestre, as moléculas de ar ficam mais agitadas e, portanto, mais leve. Ficando mais leve, são mais fáceis de acenderem, e isso também ocorre maior quantidade de chuva nessa região, né, que é justamente a zona de convergência intertropical, nessa região de 0 graus. Justamente repare como as setinhas estão vindo todas direcionadas, né, para essa região, então acaba sendo um corredor, digamos, de grande umidade, que acaba vindo através desses mecanismos. E repare que de baixa pressão, ele acaba então convergindo os ventos que vêm dos trópicos. Então aqui vem do Trópico de Câncer, esses ventos vêm para cá. Aqui do Trópico de Capricórnio, vem para essa região. Então essa baixa pressão é essa região aqui, né, que está vendo o sinalzinho de menos relacionado à baixa pressão. E repare que isso é alternado nas justamente latitudes. Nas regiões subtropicais, ou seja, as regiões do Trópico de Câncer para cima, né, vamos dizer assim, nós temos alta pressão. E aqui, se a gente olhar outra linha, né, que é justamente outra latitude, nós já teremos aqui justamente uma baixa pressão, né, que justamente seria aqui. E aí na outra linha nós teríamos uma região de alta pressão. Então reparem só como é fundamental entender essas diferenças que nós teremos aqui em cada região, né? Só vou completar esses outros, justamente ficar melhor para vocês verem. Perdão pelo desenho aqui. Mas justamente então está mostrando cada zona. E aqui então é fundamental decorar isso, porque na região da linha do Equador é uma região que tem muitas incidências e então é baixa pressão. Lembra que a zona convergência intertropical é formada então por essa convergência, né, de ventos que vêm do soprado tropical. São chamados de alísios esses ventos. E aqui nós temos as células, né, Hadley, que são como funcionam praticamente essas regiões. Vamos ver melhor como funcionam elas. Olhando aqui justamente a linha do Equador,
E repare então como vem dos trópicos, né, que são essas regiões, justamente vem dessa alta pressão, que são regiões secas, vem trazendo umidade a essa região. Vem aqui essa ascendência, o ar ascende e justamente chove nessa região. E aí depois vem, né, trazendo, digamos, chuva para toda essa região. Quando chega esse ponto, essa corrente de ar já está mais seca. E justamente aqui acaba então não chovendo. Aí depois ela vem, faz esse processo novamente, ou seja, isso aqui é a circulação de Hadley, que é extremamente importante para entender a formação da zona de convergência intertropical, o que explica a quantidade de chuva nessa região equatoriana, e justamente porque nas regiões de média latitude, né, que são 30 graus, acaba tendo a origem de desertos, como ocorre nessa região e nessa região aqui também. Ou seja, isso é fundamental entender. Só para relembrar, essa circulação atmosférica ocorre de uma alta pressão para uma região de baixa pressão. A pressão atmosférica é diferente, ela é responsável pela circulação das massas de ar, que é extremamente importante mencionar. Lembrar que essa zona de convergência intertropical, ZCIT, é aqui a região que provoca muita chuva. E aqui outra imagem esquemática dessa região, né? E aí reparem, né, é fundamental, né, que justamente a direção que vai essa pressão atmosférica de uma região para outra, né? Por que ocorre essas curvas diferentes como nós vemos aqui na imagem? Olha só, aqui nesse ponto 1 que mostra a zona de convergência intertropical, repare a setinha que vem do trópico, vem no sentido esquerda. E esse sentido aqui que vem desse ponto e vem para a esquerda aqui. O porquê ocorre isso justamente? Essa origem, esse movimento tem a ver com a força de Coriolis, que em física vocês provavelmente já devem ter visto ou ouvido falar sobre esse assunto, mas é justamente a ideia de que se você soltasse, né, uma bomba, uma bala, disparasse, e aí pelo movimento da Terra, ele faria então, digamos, uma direção exata. Né? Então seria mais ou menos se você imaginar soltasse uma bomba aqui, e aí lembrando que a circulação, né, a rotação da Terra é sentido de oeste para leste, né? Desse sentido aqui, ó, de oeste para leste. Então faria esse movimento. E aí justamente quando você, né, a rotação da Terra está girando desse sentido para cá, né, da esquerda para a direita, acaba então essa força levando então para trás. Isso então faz com que as setinhas fiquem para esse lado. Se eu disparar desse lado para cá, com o movimento de rotação da Terra de oeste para leste, ele vem para esse sentido, certo? Então, eles têm diferenças no hemisfério norte e hemisfério sul. Relembrando então alguns conceitos fundamentais que isso pode cair no vestibular, né? Aqui numa visão pelo hemisfério norte, né, justamente como ocorre esse movimento, da linha do Equador vem sentido, né, justamente a região do trópico 30 graus norte, por exemplo, nós temos as células de Hadley. Já de 30 graus norte para 60 graus, nós temos a célula de Ferriol, que justamente ela vai ser chamada os ventos do oeste, né, que são regiões em que o deslocamento do ar em baixas camadas de regiões subtropicais às regiões polares, né, o que aí justamente pode vir muito mais seco, né, digamos. Já as regiões, né, de 60 a 90 graus, nós temos a célula polar, né, que aí nós temos já o encontro das massas de ar frio das células polar e férreo, acaba tendo essas frentes polares, os ventos polares, que vêm direcionando para essas regiões aqui, dependendo das condições. Dependendo da força, essas massas vão vir então com grande intensidade. E é um dos motivos do porquê ocorre justamente invernos, né, o frio, as frentes frias vindo no Brasil. Né? Lembrando que esse movimento também ocorre no hemisfério sul também, né, tendo aí do mesmo sentido, né, de 0 graus até 30 graus, células Hadley, depois de 30 a 60 as células de Ferriol e depois de 60 a 90 justamente as células polares. Os ventos alísios são formados pela atração que as baixas pressões do Equador exercem sobre a atmosfera das altas pressões do Trópico de Câncer e de Capricórnio, deslocando-se em baixas camadas da atmosfera.
são atraídas pela linha de maior aquecimento e resultam nas zonas de ascensão das massas de ar, chamadas de zonas de convergência intertropical. E também tem os doldrums, que eu vou abordar depois. Já os ventos contralísios, ou seja, que fazem um movimento contrário aos ventos alísios, sendo que sopram então do Equador para os trópicos, eles acabam tendo ventos mais secos e, obviamente, com menor umidade, o que forma então os desertos, conforme nós já explicamos. Só para deixar esse mapa para vocês, mostrando justamente as regiões de alta pressão atmosférica, a sua localização e justamente a relação desses ventos contralísios, né? Aqui, outro fator muito importante de entender são as correntes marítimas, que elas também têm relação com esses desertos também. Então, se a gente for ver aqui na corrente Humboldt, que justamente ele é responsável pelo deserto de Atacama, que justamente aí nessa região, né, essa questão dos contralísios, chove muito nas regiões oceânicas. Já nas regiões continentais, acaba não tendo essa chuva, e por isso muitas dessas regiões acabam tendo, então, a relação com desertos. Os doldrums são esses ventos que também ocorrem nas regiões equatorianas, que justamente ocorrem na parte dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, onde os ventos tornam-se calmos no nível do mar e justamente é aquela região onde mais houve chuva. Lembrando também que muitos grandes navegadores utilizaram esses caminhos justamente de navegação das regiões, né, de Portugal e Espanha, por exemplo, na época das grandes navegações, justamente utilizando esses caminhos. Então, muitos acabaram chegando na América Central e até na região da Bahia por conta, né, dessa facilidade que eles tinham pelas correntes marítimas e em relação à pressão atmosférica, que tem uma relação. Quando falamos em ventos e diferente pressão atmosférica, também temos que falar sobre os ventos mais extremos que ocorrem, né, ou seja, onde ocorre maior diferença de pressão atmosférica, que é justamente o furacão, ciclones tropicais e tufões. Embora tenham esses nomes diferentes, eles são formados pelo mesmo motivo, por essas diferenças de pressão atmosférica. A diferença entre eles é justamente na região onde eles são formados. Então, o que diferencia um furacão de um ciclone e de um tufão é a região que serão formados. No caso do tufão, por exemplo, né, justamente o tufão, ele acaba sendo formado no Oceano Pacífico, no sentido noroeste, e costuma atingir o sul da Ásia. Já o furacão, ele acaba ocorrendo no Atlântico Norte, e no Pacífico Nordeste e no Pacífico Sul, que afeta as regiões da América, principalmente a região norte. E isso é fundamental, muitos vestibulares já cobraram isso, inclusive o Enem, da relação para a direção onde é mais propício a ter esses furacões. E aqui reparem aqui a zona de convergência intertropical, onde justamente acaba ocorrendo essas direções. E em relação ao furacão, a definição que nós temos é justamente que eles são ciclones tropicais. Então, repare que esse nome é justamente relativo à zona intertropical, onde é mais possível ocorrer. Já o nome ciclone, ele ocorre no hemisfério sul. Vamos ver agora nesse vídeo onde que ocorrem os furacões, tufões e ciclones. Antes de começar o vídeo, é fundamental perceber a direção em que ocorrem os ventos do hemisfério norte e os ventos do hemisfério sul. Se observarmos nesse vídeo, ocorre no sentido anti-horário no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, é no sentido horário. Os furacões justamente ocorrem próximos às regiões da América. Já o tufão, na região da Ásia. Ou seja, repare que é o mesmo nome. O que muda é justamente a localização.
Os ciclones ocorrem justamente na região do hemisfério sul, onde pega justamente na África, onde nós tivemos 2 grandes ciclones ano passado, e outras regiões da Austrália, mais ou menos. Nesse mapa mostra a localização de onde ocorrem ciclones tropicais, subtropicais e extratropicais. O ciclone tropical ele é formado em torno dos trópicos, então essa área em vermelho é justamente onde ocorrem ciclones tropicais, onde justamente ocorreu, justamente em Moçambique, 2 grandes ciclones tropicais ano passado. Já na região no trópico, seria chamado de subtropical. Assim é só lembrar do clima subtropical no Brasil, que vai pegar essa região sul do Brasil, então nessa proximidade. Já os extratropicais são formados fora da área delimitada pelos trópicos, ou seja, vai abordar justamente fora das áreas tropicais, certo? Podendo ser mais para cima. Geralmente, essas regiões são mais propícias e justamente têm relação com a zona de convergência intertropical. Essa imagem mostra justamente a formação de um tufão tropical, que tem a ver também com a relação da pressão atmosférica. A região de baixa pressão, justamente tendo o seu ar mais quente, mais leve, ascendendo, e justamente tendo uma diferença de pressão muito forte, em que a alta pressão começa então a deixar o ar mais pesado e justamente direcionando ele para baixo. E esse movimento então cria essa parede, né, que praticamente vai aumentando ela justamente, e aí justamente vai expandindo a região, e isso vai provocando então aumento da pressão também para outras regiões. Então essa área central ela vai aumentando. Bem nessa região aqui do meio é onde ocorre então a grande quantidade de chuva. Geralmente ciclones, tufões, eles justamente nessas regiões tropicais, eles acabam vindo também com grande quantidade de chuva. Então, além do efeito devastador, é também uma consequência, inundações que ocorrem na região. E aí geralmente é atribuído, né, que a água do mar acima de 26 graus, ela pode propiciar justamente essa criação de tufões, ciclones e furacões. Ou seja, o aquecimento global, de certa forma, ele pode também contribuir com o aumento desses fenômenos naturais que acabam ocorrendo. Justamente o aquecimento da água é um fator decisivo também. E justamente ele é formado dentro do oceano e quando ele chega no continente que ele acaba ganhando então o seu efeito devastador, tendo então diversas consequências aos seres humanos. Nesse vídeo justamente mostra então essa corrente de ar ascendente subindo e aí essa corrente de ar fria, né, que vai justamente começar a formar o olho, né, do furacão que vai descender. E aí justamente vai fazendo então essa barreira e vai ampliando nessas correntes para os lados, né, isso vai ampliando então a área de extensão desse furacão, ciclone ou tufão. E justamente lembrando que essa região ocorre então a chuva. Essa aula já ficou um pouco mais extensa do que eu gostaria, mas a ideia é terminar com esse último item chamado altitude, que ela também é relacionado à questão de pressão atmosférica. Aqui nós temos que entender que a altitude é a distância em metros do nível do mar. Nós também podemos dizer que seria a altura do relevo. Geralmente nós temos aqui uma região de menor altitude, uma maior temperatura. Olhando aqui na imagem, nós vemos uma região mais baixa, a temperatura chega a ser 20 graus mais ou menos, 20, 22. Enquanto uma outra região mais alta, ou seja, de maior altitude, olha que a temperatura chegou a 0 graus. Né? Isso justamente acontece porque tem a ver com a pressão atmosférica também. Né? Se a gente observar aqui, nós temos a coluna do ar, né? Justamente de forma vertical. Reparem que aqui justamente, né, na região justamente da Baixada Santista, na região da praia, justamente aqui terá uma maior coluna do ar. Dessa forma, terá então maior pressão atmosférica. Afinal, a pressão seria essa coluna de ar, essa força exercida pelo ar numa superfície terrestre. Então, essa força ele vai vir mais pesado do que quando comparado aqui na região de São Paulo, que está a 750 metros de altitude.
por que isso acontece justamente? Lembra que isso tem a ver com os raios solares, né? Que justamente é isso que vai aquecer a superfície terrestre. Temos que também lembrar o quanto nós temos, né, de camadas da atmosfera. Vamos ver. Olhando aqui as camadas da atmosfera, a nossa primeira camada, né, que pega aí um nível do mar, 0 metros até 12 quilômetros, a troposfera, ou seja, 12.000 metros. A nossa montanha mais alta, o nosso Monte Everest, ele chega a ter um pouco mais de 8.000 metros de altitude, ou seja, 8 quilômetros. Então, repara que ainda mais 4 quilômetros nós temos aqui o limite da troposfera. E aí, justamente, o que acontece, que temos que lembrar, é que os raios solares, eles vêm do nosso, né, justamente para o nosso planeta em movimento ondulatório, em que acaba justamente tendo, né, o espectro eletromagnético, que aí justamente ele vem, esses raios solares, e aí até chegar à superfície terrestre, justamente ele vai ter uma demora, né? E aí quando ele bate esses raios solares aqui nesse topo, ele acaba tendo então uma menor pressão. Agora, se ele vier desse ponto até para esse, justamente ele vai ter uma maior coluna de ar, ou seja, uma maior pressão. E reparem, né, que aqui a troposfera, 12 km, depois nós temos a estratosfera, 50 km, né, de 12 a 50, e de 50 a 80 a mesosfera, depois de 80 a 500 a termosfera, e depois aí a exosfera. Né? Ou seja, reparem só então em relação a como nós realmente temos um nível muito diferente. E aqui então, no topo, acaba tendo uma relação da pressão atmosférica muito baixa. Já nas regiões de praia, é uma alta pressão, e por isso que fica muito mais quente. Quando bebemos bebida alcoólica, por exemplo, também sentimos muito mais os efeitos, e assim por diante. E aqui um fator importante lembrar é da camada de ozônio, que ela fica entre 30 e 50 km de altitude. E ela justamente, essa camada, ela absorve parte da radiação ultravioleta, né, evitando, né, que outra parte do raio ultravioleta venha com muito mais incidência. Então essa camada aqui ela acaba sendo um limite da temperatura. Daqui desse ponto a gente for observar, as temperaturas aqui vão ficando mais frias. Né? Se a gente for reparar aqui, ó, menos 60 graus. Só que daqui desse ponto, a camada de ozônio até a exosfera, reparem que isso vem aqui aumentando a temperatura. Né? Ou seja, nós justamente acabamos tendo um aumento de temperatura nas regiões mais altas, né? Que justamente tem a relação com essa camada de ozônio, que ela é fundamental para nós, ela filtra os raios solares. E aí justamente então desse ponto para baixo, temperaturas negativas, né? E aí justamente depois nós vamos aumentando essas temperaturas. Para ficar mais claro, tem aqui outros dois gráficos que mostram justamente nesse primeiro a temperatura e a altura. Né? Ou seja, aqui nós temos a troposfera, a camada mais baixa, digamos, que é de 0 a 12. Justamente repare que a temperatura vai de 20, né, mais ou menos, graus, mais ou menos, e à medida que vai aumentando a altitude, né, próxima de 12.000, já vem diminuindo a temperatura, próxima a menos 60. Depois nós temos a estratosfera, né, ou seja, onde ocorre justamente a camada de ozônio, que aí justamente ele vai ter uma temperaturas mais altas em relação à região, né, ou seja, bem nessa região de mais ou menos 50, e aí justamente vem aumentando essa temperatura comparado a esse ponto aqui. Então, desse ponto a esse comparado, nós temos uma diferença de temperatura, assim como desse para esse acaba tendo essa diferença. Se olharmos aqui, quando vem da mesosfera, né, justamente essa temperatura diminuiu novamente e depois ela vai aumentando na termosfera novamente e assim por diante. Isso vai depender de cada relação e tem a ver com o aquecimento, digamos, dessas camadas, com a mistura de gases, entre outros elementos também. E aqui nesse outro gráfico nós temos aqui a relação da pressão, né, que é MB, justamente, que é milibares, né? E aqui nós temos a altitude. E olha só que a troposfera, nessa parte, né, mais próximo a 0 km, nós temos uma maior pressão atmosférica.
Nós temos 1000 MBs, 1000 milibares. Enquanto nessa região aqui, próximo ao limite da troposfera, aqui ele coloca 10 km mais ou menos, né? Mas na verdade pode colocar 12, justamente. E aqui seria justamente, né, o limite, né? É que esses dados podem variar dependendo muitas análises, mas geralmente é 12 que é o mais a média, vamos dizer assim. Justamente nesse ponto aqui, reparem que a pressão diminuiu, né? Nós já chegamos a 200 milibares, né? E à medida que a gente vai aumentando essa altitude, reparem que essa pressão também diminuiu cada vez mais. Então isso aqui é para não esquecer, né? Que embora nós temos aquele conceito, nós vimos, né, que em maiores altitudes, menor a pressão, isso está relacionado na troposfera. Já à medida que a gente olha as outras camadas, já isso muda muito, tá? Então, menor altitude vai ter maior concentração de gases e umidade, ou seja, maior pressão atmosférica. Já em regiões com maior altitude, menor concentração de gases e então menor pressão, certo? A aula ficou bem extensa, mas aqui eu só vou resumir então o que a gente viu. Nós vimos aqui a diferença entre clima e tempo, nós vimos aqui com ação importantes para a compreensão da climatologia, vimos também os elementos e os fatores, né, sendo extremamente importantes, o elemento como a característica fundamental e o fator, aquelas variáveis que acabam alterando então as mudanças do tempo. E nós temos outros assuntos ainda a relacionar, né? Nós vamos ver na próxima aula justamente sobre as correntes marítimas, a continentalidade, a maritimidade, tipos de precipitação, e depois nós vamos ver as classificações dos fenômenos climáticos. Na próxima aula, então, nós teremos aqui a parte 2, né, do módulo 7, que seria sobre os demais conteúdos, e depois também teremos a parte 3 do módulo 7, que é os fenômenos naturais. E aí depois nós teremos o módulo 8, que será sobre a climatologia no Brasil, certo? E aí eu peço que vocês façam o exercício, mas tomem cuidado, pois tem muito conteúdo que vocês ainda não viram, então tentem filtrar aquilo que vocês tenham o conteúdo relativo ao tema.